Sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. De acordo com o Sistema Financeiro Nacional, em março de 2023, havia 15 milhões e 100 mil endividados de risco no Brasil. O número de famílias brasileiras endividadas atingiu, em maio desse ano, o maior nível desde novembro de 2022, com 78,8% de pessoas. Segundo a última pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, maio foi o terceiro mês seguido no ano com crescimento da taxa. A série Cidadania Financeira, publicada pelo Banco Central desde 2020, mostra que os endividados de risco vêm crescendo e a sua grande maioria é composta por mulheres mais velhas, de baixa renda e que moram nas regiões Norte e Nordeste. E quem vem falar um pouco sobre educação financeira hoje é a especialista em finanças Luma Gomes. Luma, seja muito bem-vinda ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar com a gente. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui com você e falar um pouco desse tema que é tão importante para nós brasileiros, né? Que não tem muito convívio e muita educação desde o início com relação a finanças. Exatamente. A gente viu aqui agora na abertura, né, a quantidade de pessoas endividadas. É uma loucura, né? E Luma, assim, por que você acha que isso acontece, né? A gente já falou, você acabou de falar que as pessoas não têm educação financeira. Você acredita que isso seja um problema de educação financeira ou é uma questão de consciência e também desses novos tempos que estimulam muito o consumo exacerbado de coisas desnecessárias? Eu acho que abrange esses três tópicos que você acabou de falar. Porque assim, número 1, a gente começa onde a gente tem uma escolaridade muito baixa nessas duas regiões que você pontuou, Norte e Nordeste. Então, se essas pessoas não têm escolaridade, como é que a gente vai exigir que ela tenha uma educação financeira, certo? Então, uma coisa acaba aqui, né, determina a outra. E aí as próprias pessoas que têm educação, têm acesso à escola, aqui no Brasil ainda se sente muita falta de conhecimento com relação a finanças pessoais. Qual é o seu planejamento de vida? Quanto que eu preciso poupar? Hoje em dia, como você falou, é muito ter, né? Uhum. Toda essa redes sociais, as mídias... A glamorização, né, do consumo. Todo mundo quer ter. Então, cada vez mais, ficou muito fácil, ficou o acesso às coisas, né? As inovações, seja de inúmeros segmentos. Seja para viajar, seja para você comprar. Para celular novo. Tudo isso está muito fácil o acesso, então todo mundo quer. Todo mundo vê aquele ali, aquele influencer que está postando, né? Então, ele vai enviesado e quer ter. E acaba, com acesso a crédito, se endividando cada vez mais. Exatamente. O acesso ao crédito, né, aumentou bastante e a pessoa que não tem controle, que não consegue entender como é que as coisas realmente funcionam em termos matemáticos mesmo, de conta, acabam se endividando e vira uma bola de neve sem fim, né? Sim, porque o que eu vejo muito e que se fala é que os brasileiros, a maioria deles, eles pensam na parcela e não o custo daquela dívida que ele está tomando. Aquela parcela cabe no meu bolso naquele mês, diante do meu salário. Mas aquilo ali vai aumentando, vai ter um mês que você não consegue pagar. E aí, qual é o índice que está atrelado àquela sua dívida, né? É uma ilusão. Você tem multa, você tem juros compostos, então é uma bola de neve que vai aumentando. E a gente vem de um período de uma Selic, né? Exato. Alta. Então, quanto mais tempo a Selic é alta, mais caro fica a dívida da pessoa, né? Dependendo de que índice ela pegou. E o acesso a crédito acaba restringindo, né? Fica mais caro o dinheiro. Fica mais caro o dinheiro. Então, aquela pessoa que tem aquela dívida, muitas vezes você pega outra para pagar aquela que está, né, lhe enforcando. Isso. Mas aí você não consegue mais, né? Então, uma coisa vai levando a outra. E como é que a gente consegue obter educação financeira? Porque a gente não aprende na escola e até hoje, né? Nem no nosso tempo, quando a gente frequentou a escola no ensino fundamental e no médio, não tem essa matéria.
E nós crescemos adultos que, ou na sua família, você tem a cultura da economia, do dinheiro, do poupar, ou se for o contrário, se você tiver uma família mais gastadora, você vai repetir aquele padrão, ou seja, não recebeu educação financeira. Exatamente. Porém, algumas pessoas entenderam que esse não é o caminho, que não está dando certo, que trabalha, ganha, mas nunca é suficiente. Então, como é que ela consegue buscar orientação nessa área? Acho que a primeira coisa, Dani, é você saber o seu custo mês. Qual é o seu custo de vida, né? Destrinchar. Muitas pessoas não têm, por exemplo, numa planilha, num papel, seus custos básicos. O que é fixo, o que é variável. Então, quando você tem pelo menos o seu custo fixo da sua moradia, sua alimentação, as escolas dos seus filhos, tudo isso você já começa o mês sabendo quanto você precisa. E aí você sabe de acordo com o que você ganha. Tem muita gente que é autônomo, então tem um salário variável, mas tem aquelas, vamos pensar no que tem um salário fixo, é mais fácil falar. Então você sabe quanto você ganha e você sabe quanto você começa já devendo no seu mês. Então a partir daí você vai saber o que é que eu posso fazer de variável. E o interessante é que você sempre deixe pelo menos 30% do que você ganha ali para uma emergência. Então, na teoria, né? Na teoria. Obviamente que é uma maravilha você conseguir isso, mas na teoria seria o ideal. Mas não sendo assim, ao menos saber, para que você acabe no 0 a 0, né? O quanto que é o seu custo e o quanto que você pode fazer do variável. Pelo menos no 0 a 0, para não dever. Né? E hoje em dia, Dani, tem muitas formas de se fazer isso. Você tem aplicativos que você pode baixar para lhe ajudar. Você coloca o seu custo de supermercado, de escola, impostos, tudo isso funcionário, você tudo. E assim, começa pelo básico, vai lembrando, vou gastando, vai colocando ali, porque muitas vezes a família vai, passa do cartão, e aí, parcela, aí estoura, não, junta um mês com outro, não sei o quê. Cartão é mortal. E juros de cartão de crédito rotativo é o pior que existe, né? É o pior que existe. Então, começa com o básico, né? Baixa um aplicativo, ou então, se não é a favor de tecnologia, coloca uma planilhinha, faz assim, custo de casa, bota e vai colocando, né? Começa por aí. Acho que é um caminho interessante para você ter controle dos seus gastos, para conseguir aí fazer um balizamento do que você ganha versus o que você gasta e a partir daí fazer um planejamento para os seus objetivos do futuro, né? Porque às vezes você fica trabalhando, tô ganhando mais, mas não saiu do lugar, mas também você está gastando mais. Então você tem que priorizar e entender o que é fundamental para você naquele momento de vida. O que é prioridade, né? O que é fundamental, exatamente. E como que a gente deve iniciar uma educação financeira já com crianças pequenas? Você acha válido os pais darem mesada para a criança já controlar os seus gastos, o seu dinheirinho ali, ou você acha que isso não adianta, assim, que o exemplo, que é mais importante, né, eles verem os pais numa vida estável, né, dentro do possível, e os pais ensinarem que não deve gastar com besteira, que não deve... Enfim, qual que você acha que é uma fórmula que funciona bem? Isso, eu vou dar um exemplo de que eu tenho uma filha pequena e é muito engraçado que mudou muito, né? Até as formas de pagamento, de como você gasta o dinheiro. Isso. Antigamente você tinha o dinheiro. Aí você chegava para sua filha e dizia, filha, não tenho dinheiro. Tá aqui a carteira da mamãe e não tem como gastar, né? Hoje em dia ela diz, passa o cartão. Ela não tem um limite, quanto você pode gastar no cartão? Aí teve uma vez que eu disse, filha, mamãe tá sem cartão de crédito. Passa no celular. Porque ela... Hoje em dia tem o Apple Pay, tem o Samsung, enfim, o Wallet. Tudo. E aí, eu disse, meu Deus, essas crianças estão muito para frente, né? Então, eu acho que o ideal é você realmente ensinando. Hoje em dia tem livrinhos que você pode ir ensinando a criança. Tem até no YouTube Kids, você pode ter alguns programas onde ele vai mostrando a árvore, como é que você coloca a semente, quanto tempo ela leva para florescer, os frutos, e quando ela não tiver mais frutos, você precisa ainda comer, então você tem que ter algo guardado. Então, acho que começa muito de casa e você já pode começar na infância, para que ela tenha uma ideia de que
você precisa trabalhar e você precisa, né, ter a responsabilidade daquele valor, né? Claro. E porque muitas vezes criança, adolescente e tal, não vê valor nas coisas. Não você vê vai valor, para uma viagem com seus pais, né, que está em outro momento de vida, você vai para Disney, você vai para todo canto e aí tudo é festa. Mas quanto que custa, né? Você tá ali? Quantos dias de trabalho? Eu falo muito dentro de casa. Olha, teve uma reforma agora no quarto da minha filha. Você sabe quantos dias a mamãe tem que trabalhar para comprar essa cadeira? São 5 dias, são 10 dias. Aí eu vou colocando por itens. Isso. E mostrando a ela que tudo tem seu valor. Ah, vai pro shopping, se for comprar isso, não vai ter mais a almofada nova do seu quarto. Então, eu acho que é muito você pesar no dia a dia. É muito uma reflexão que a gente pode trazer até para nossa vida, sabe, Luma? Porque as pessoas compram desenfreadamente e não conseguem parar para pensar, tipo assim, eu quero uma bolsa de marca. Essa bolsa custa 10 mil reais. Quanto tempo eu levo para ganhar 10 mil reais? Vale a pena? Eu estou falando de um consumo de luxo. Uhum. Mas que isso vale. Mas vale porque as todo crianças mundo. têm acesso a isso. As crianças têm acesso. Eu te disse, a internet é um absurdo, assim, é uma loucura. É uma loucura, tudo é banalizado, tudo parece que é barato, que todo mundo pode ter aquilo. E não é bem assim, porque você tem que pagar por aquilo. Eu tava com uma amiguinha da minha filha, de 8 anos, mais velha. E aí elas amigas falando das coisas, dizendo que já usava as bolsas, dizendo as grifes que usava. E essa daí chegou pro pai e disse, pai, eu quero uma bolsa Louis Vuitton. Minhas amigas todas têm. Olha. Aí o pai disse, mas minha filha, é caro. Você tem dinheiro, compre. Aí eu falei pra ela, você sabe quanto custa uma bolsa dessa? Aí eu disse, digamos assim, 10 mil reais. Você sabe a sua funcionária que trabalha na sua casa, quanto ela ganha por mês? Para trabalhar um mês inteiro? É um salário mínimo. Ela teria que trabalhar no mínimo 8 meses. 8 meses sem comer, sem pagar os custos de casa, sem os filhos dela irem para a escola, sem comprar uma roupa nova, só para comprar essa bolsa que você quer. Você acha que vale a pena? Então, acho que fazer essas associações é muito importante para ir colocando na cabeça das crianças, né? E dos adolescentes, enfim, que realmente as coisas têm valor. E é difícil. Tem valor, exatamente. Não é só o querer, né? Aí, desculpa te interromper. Mas vamos supor que eu consiga guardar esses 30%. Tá. Como é que eu faço para fazer o meu dinheiro render? Quais são as aplicações para as pessoas? Eu não estou falando assim de um montante muito grande de dinheiro, não. Mas as pessoas têm, por tradição, colocar na poupança. A gente sabe que a poupança não rende o suficiente, né? Que dicas de investimento você daria para essa pessoa que consegue poupar esses 30% ou até um pouco mais do salário todo mês? A gente sempre tem que pensar qual é o objetivo da pessoa. Eu estou poupando aquele dinheiro para uma necessidade, eu estou poupando aquele dinheiro para a educação dos meus filhos, eu estou simplesmente, já tenho um dinheiro guardado e quero aquilo ali rentabilizar. Então, a partir do momento que você entende, você tem que... O cenário econômico está sempre mudando. Então, os investimentos estão sempre mudando. Eu trabalho com investimentos e na Lifetime a gente gosta muito, a gente trabalha com Asset Allocation, que é exatamente como você montar uma carteira, né? Que o seu dinheiro se perpetue ao longo do tempo e você não perca o seu poder de compra, ou então você tenha voos de galinha, por exemplo. Uhum. Então, o que é importante para você? Que você mantenha o seu poder de compra. Hoje você conseguiu colocar R$1.000. Aqueles R$1.000 com a inflação do ano, no fim do ano não é mais R$1.000. Exato. Certo? Então, você tem que pensar no seu indicador. Quero manter o meu poder de compra. Então, vamos colocar no investimento que seja atrelado à inflação. Porque você mantém o seu poder de compra e aí rentabiliza mais um pouquinho, tá? E aí, mas a Selic está alta, então eu quero botar na Selic, por quê? Porque ela está alta, então vai render mais. E aí, mas os ativos
tem o curto prazo e tem longo prazo, né? Se você vai no curto prazo, só quero curto prazo, então ok. Então coloca sim no seu CDI. Mas se você consegue ter um montante maior, onde você consegue ter uma previsibilidade de longo prazo, o interessante é que você faça um mix de indicadores, para que você tenha um ganho contínuo, porque quando a Selic baixa, a inflação tende a aumentar, e aí quando a Selic está baixa, você tem ativos pré-fixados, que são quando tem a taxa já definida. Você compra aquele papel, 14% ao ano, então é aquilo que você vai receber, né? No final, desconta os impostos, lógico. Lógico. Mas então, quando você tem essa previsibilidade, você consegue colocar uma diversificação nos seus, né, investimentos, né? Nas suas economias, para que você mantenha sempre o seu poder de compra e que tenha um ganhozinho, obviamente, que é interessante. Tem muita gente que tem medo, né, de investir, achando, poxa, eu vou investir esse dinheiro e posso perder. Sim. E aí a pessoa não investe com medo de perder. Então ela deixa de ganhar porque ela tem medo de perder. Você acha que isso é um medo natural? E como é que a gente pode fazer para tentar mitigar isso de alguma forma? Dani, eu acho que esse medo é muito atrelado à falta de educação financeira das pessoas. Porque, não vou fazer o que eu não sei. É lógico, é o seu dinheiro. Você, né, suou para conseguir ele. E se você não tem conhecimento, muitas vezes você, vou deixar num banco, aqueles... X. Um banco grandão. Tradicional. Porque lá tá seguro. Mas muitas vezes está lá e o seu gerente está colocando em produtos de risco, entendeu? Né? Então, o interessante é que quanto mais conhecimento você possa ter, né, é mais fácil para você perder esse medo. Mas como é que se começa assim? É isso. Você tem, por exemplo, onde busca, né? Você tem muitas formas de estudar, você tem assessorias que você pode, um consultor financeiro que você pode conversar, mas de forma clara e ativos muito conservadores. Na renda fixa, por exemplo, você tem CDBs, LCI, alguns créditos bancários que você tem proteção do FGC, por exemplo. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, onde que, por exemplo, se você investe naquele banco e aquele banco vem a falir, né? E aí o meu dinheiro que estava lá aplicado, né? Vou perder? É esse medo. E aí, com o Fundo Garantidor de Crédito, por CPF e por emissor, você tem uma garantia de reembolso de até R$250 mil. E você, Daniela, como um todo, digamos assim, deu muito azar. Eu coloquei... Mas isso aconteceu recentemente. Coloquei em 4 bancos, deu 1 milhão, né? E 250 mil cada um, e os 4 quebraram, né? Você recebe 1 milhão, porque é o limite do Fundo Garantidor de Crédito por CPF. Por CPF. Mas aí, se você tiver mais que isso, por exemplo, se tiver um Perdeu. sexto banco que você também colocou e passou um pouquinho, aí você perdeu. Então, tem várias dinâmicas que você pode colocar com muito mais proteção. Tem as previdências também, que é algo para o futuro, que é interessante. Mas aí eu acho que é algo mais para frente para a gente falar. Mas de forma mais segura, você tem esses ativos bancários com proteção do FGC, que lhe dá uma super segurança, entendeu? Você não precisa ter esse medo. Porque às vezes a gente vai no banco e aí o gerente começa a te oferecer um monte de produto. Você não sabe até que ponto aquilo é bom para você ou é bom para ele. Exatamente. Né? Então, aonde que a gente pode buscar esses conhecimentos? É por meio de leitura, porque eu também vejo muitos ditos influencers aí de finanças pessoais e eles dão uma série de dicas também, entre aspas, que quando você vai ver é tudo furado. Se você tem um mínimo de conhecimento, você fala, meu Deus, como é que a pessoa está tendo coragem de vir aqui e dar uma dica dessa, né? Então, quais seriam as fontes confiáveis de educação financeira e também de investimentos para que a pessoa tenha essa carteira de investimentos? Dani, você acha assim, para quem está começando do básico, não sei absolutamente nada. Procurar uma consultoria financeira é maravilhoso, mas
tem alguns... você pode procurar ativos de renda fixa, como funcionam, quais ativos você tem proteção. Começar por aí buscando... No Banco Central você tem muita informação no site, e alguns bancos você tem informação, porque assim, você tem o que você está vendendo, mas você tem o nome daquele produto onde você pode ler, né? Isso. Porque é aquilo ali. Se é realmente adequado para você. Exatamente, porque muitas vezes quando você chega no gerente do banco, ou numa assessoria e tal, todo mundo tem meta, né? Claro. E são poucos os que pensam de fato no cliente. E aí ele vai dizendo, vai fazendo isso, a pessoa não conhece, confia no gerente e faz. Eu já vi coisas assim horripilantes. Imagino. E assim, chega a dar uma dor no coração, né? E uma das formas que a gente trabalha também é muito na gestão dos ativos. Ou seja, você faz a gestão do portfólio como um todo. Então, você não ganha na compra do produto, você ganha na performance do seu cliente. Então, obviamente, você vai querer o melhor para o seu cliente. Claro. Ele ganhando, você ganha. Então, mas isso são para pessoas que já têm mais, estão no nível mais avançado de... Uma trajetória de investimentos, né? Mas para quem está começando o básico, vai no básico, vai no CDB, vai no LCI, no LCA, procura o que tem cobertura para você. Né? Cobertura que você diz é o quê? Caso não der certo, eu consigo recuperar meu dinheiro? O fundo garantido de crédito. Com o fundo garantidor. Isso. Esses vários índices, se a gente investir nesses índices e não der certo, eu posso pelo menos pegar o dinheiro que eu coloquei sem lucro nenhum, pelo menos para não perder. Você pode, quando a gente faz isso, a gente faz, por exemplo, o interessante é que você faça a conta, você está aplicando 100 mil e um ativo de 5 anos. Você está comprando um CDB do banco X. Então, você comprou uma dívida daquele banco. Aquele banco está te devendo. Só que aquela dívida que você comprou numa taxa pré-fixada de 13% ao ano. Você vai ganhar. Então, no fim daquele período, você faz a projeção de quanto ele vai rentabilizar, certo? Então, a gente coloca o valor para que, no final daquele período, caso dê alguma coisa errada, você consiga recuperar até os seus lucros. Entendeu? Inclusive os lucros, né? Inclusive os lucros. Isso é muito importante, assim, porque um esclarecimento, a gente precisa trazer para as pessoas a importância da educação financeira. Sim. Porque uma economia, ela não se mantém com essa quantidade de pessoas endividadas. Você vê, são 78,8% dos brasileiros têm algum tipo de dívida. É muito alto. É muito alto. Levando em consideração que os brasileiros, na sua grande maioria, recebem pouco mais do que o salário mínimo. Então, hoje a gente percebe assim, o acesso ao crédito piorou essa situação, que hoje qualquer pessoa tem cartão de crédito, qualquer pessoa parcela, né? Eu vejo em alguns momentos pessoas muito próximas a mim que têm cartão de crédito, que ganham relativamente pouco, e tem uma dívida muito, muito maior do que o salário que elas ganham. Por quê? Porque não receberam a educação. Sim. Então é importante o limite para todo mundo. É importante o limite para as crianças, é importante o limite para a gente, porque a gente vê as coisas, o apelo comercial é muito grande. Muito alto. Né? E a gente precisa saber fazer render o nosso dinheiro. E a educação financeira faz esse papel, né? E é muito difícil também você parar e pensar, poxa, eu vou viver ou vou... E isso vem também muito depois da pandemia, né? Ou vou sobreviver, né? As pessoas que tinham muito dinheiro guardado ou alguma economia, enfim, começaram a gastar. Foi uma loucura comprar... Foi o maior índice de venda de barcos, casa de praia. Então, todo mundo disse, eu vou viver porque se seu avô está aqui, né? Então, eu acho que isso também ajudou a aumentar a dívida, né? Como um todo. As pessoas tiveram aquela sensação de fim do mundo e queriam aproveitar a vida ao máximo, achando que o mundo fosse acabar no dia seguinte. Deu um all-in. E aí as pessoas entraram numa loucura, num looping coletivo, quer dizer, e isso realmente complicou, ajudou a complicar
ainda mais as coisas. E o que acontece, Dani? A gente chegou a uma Selic muito baixa, de 2% ao ano. E aí agora, a gente foi para uma Selic exorbitante, né? Então imagina, você pegou uma dívida de 2 e agora a Selic está 10,5%. Então o custo da sua dívida aumenta muito. Muito. Por isso que você vê essa quantidade aí de empresas que estão entrando em RJ e tal, porque no longo prazo não difícil. Se sustenta. É difícil. Não tem como. O custo do dinheiro ficou muito alto. Ficou muito alto. E a tendência, eu acho que não é melhorar, por enquanto, né? Por enquanto não. Por enquanto a gente vê aí um cenário onde a expectativa, ontem saiu até a inflação abaixo do que era esperado, saiu 0,21. E aí deu uma acalmada para, ok, não vamos, é o que se espera, né? Não vamos ter aumento da taxa de Selic para esse ano. Mas e aí, ano que vem? E ano que vem? A gente ainda não tem, a gente está num cenário onde tem incerteza fiscal, onde... Incerteza política. Incerteza política, isso, mexer no Banco Central, brigando com o governo, isso dá uma insegurança muito grande. Não, o mercado realmente fica muito oscilante. Fica mexido, os investidores externos correm. Impressionante. Você vê a bolsa despencando. E aí, em contrapartida, você tem uma taxa de juros americana que nunca teve nesses patamares. Então, vou colocar meu dinheiro, mesmo que seja um pouco menor, mas algo seguro. Claro. Né? Aqui eu não tenho segurança. Então, os investidores, né, olham onde é que vai ficar o dinheiro. E aí, com essa desvalorização também do real, isso impacta na inflação. E aí, acaba que as coisas ficam mais caras para as pessoas. Aí uma coisa... Aí é você entender o funcionamento da economia, né? É uma coisa atrás da outra. E uma coisa muito importante, a gente precisa entender como a economia funciona. Sim. Pra gente entender esse tipo de coisa, né? Essas oscilações, as pessoas falam, mas no que isso me interessa? Em tudo. Em tudo, é no seu dia a dia, no seu supermercado, é no seu aluguel, nos seus custos fixos, impacta em tudo. E uma coisa muito interessante, Dani, a gente começou um projeto aqui que é justamente para dar educação de investimento para mulheres. Porque principalmente no mundo das mulheres, não é um assunto que é muito tocado. Não. Muitas delas tinham os pais cuidando, o pai cuidando dos investimentos, depois casou, aí o marido cuida e não faz ideia, assim. Chegam alguns... E aí acontece alguma coisa, falece, cadê? Assim, né? E aí foi muito engraçado que preparou o material para apresentar, bem básico. Só que aí, quando eu comecei, eu disse... Antes de falar, eu estou falando aqui, comecei a falar, por exemplo, Selic, que é a taxa balizadora, né? De juros no Brasil. IPCA, que é a inflação. Deixa eu apresentar os índices primeiro, para ver se as pessoas conhecem. Aí ficaram olhando assim. Peraí, pessoal, vocês sabem o que é isso? vamos aqui, peraí. Manchete de jornal. O preço do tomate aumentou e a inflação. Vocês sabem o que significa isso? Aí a gente foi a partir daí, Dani. Porque eu acho que vem antes, né? Antes de você entrar nos investimentos, você tem que entender um pouco de como que é a economia, entendeu? Para você ter ideia do que aquilo impacta nos seus recursos. E aí a gente brincou até agora, que a gente fez um segundo encontro, e aí o dólar tinha disparado e tal. Aí eu perguntei a elas, além do verão europeu que vocês querem ir agora, ou então de algo que você quer comprar que é atrelado a dólar, o que é que isso impacta? Na sua vida, aqui no dia a dia, no Estado, nas empresas. Então, acho que vem um pouco antes. Antecede, sabe? Né? Tem que interessantíssimo o assunto. Rende outro programa. Luma, quero agradecer demais sua presença aqui. É muito útil. Acho que a gente tem que trazer essas pautas para as pessoas entenderem o quão importante isso é para a vida delas, para a educação dos seus próprios filhos. Sim. Porque se as crianças crescerem nesse ambiente, nessa consciência, a gente vai conseguir aos poucos construir uma sociedade mais consciente do seu consumo e do seu próprio dinheirinho, não é isso? Então, muito obrigada, querida, pelas suas dicas. Muito obrigada por ter aqui. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.